Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica, agora com a nossa 8ª aula. Nesta aula vamos falar sobre a hidrólise salina. A hidrólise salina nada mais é do que o processo onde os íons cátions e ânions, ou ambos, provenientes de um sal, reagem com o solvente água, podendo alterar o pH da solução resultante. Então começaremos com um exemplo bem conhecido de vocês. O cloreto de sódio sólido dissolvido no solvente água líquida, formando os íons Na+ aquoso e os íons Cl- aquoso. Todo sal é um composto iônico, ou seja, uma substância composta formada pela reação entre um ácido e uma base. Então, por exemplo, o cloreto de sódio ele pode ser formado a partir da reação do NaOH, que é uma base forte, certo? Aquosa, mais o ácido clorídrico, que é um ácido também forte. Então, essa reação vai formar a água, né? Uma reação de neutralização que a gente já viu, a água líquida mais o NaCl aquoso, certo? Evaporando, removendo o nosso solvente, nós teremos o cloreto de sódio sólido. Então, o cloreto de sódio ele é formado por uma base forte, no caso NaOH, e um ácido forte, o ácido clorídrico. Todos os sais solúveis são eletrólitos fortes. Isso significa que eles conduzem corrente elétrica através da mobilidade dos seus íons em solução, certo? As suas cargas positivas e negativas, e encontram-se completamente dissociados na solução para todas as nossas finalidades e justificativas práticas. E esses íons em solução, eles podem modificar o pH da minha solução, ou seja, a concentração dos meus íons H+. Assim, a hidrólise salina ela pode ser proveniente das seguintes combinações: a partir de um ácido e de uma base forte, onde a solução resultante tem um caráter neutro, ou seja, um pH aproximadamente igual a 7, igual ao nosso primeiro exemplo do cloreto de sódio, que é formado por um ácido e uma base forte. Veremos outro exemplo a seguir. A partir de um ácido forte e de uma base fraca, onde a solução resultante apresentará um caráter ácido, ou seja, um pH menor do que 7. Ácido fraco e base forte, onde a solução apresentará um caráter básico, ou seja, um pH maior do que 7. E pode ser formado quando o ácido e a base são fracas. Nesse sentido, a solução resultante apresentará o pH de acordo com o valor da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio do ácido ou da base fraca. Quem tiver o maior valor, então o pH da solução se destinará a ser ácido ou básico de acordo com o maior valor da constante de equilíbrio. Então, de acordo com a informação do nosso slide anterior, quando nós temos um ácido e uma base fortes, o pH da minha solução resultante vai ser aproximadamente igual a 7. Vejamos esse exemplo, o NaNO3 sólido, que é o nosso nitrato de sódio, dissolvido em água líquida, que é o nosso solvente, vai formar os íons Na+ aquoso mais os íons NO3-, os íons nitrato, também aquoso. Esse nitrato de sódio, ele é proveniente
de uma base forte, que é o NaOH, o mesmo do exemplo anterior, do cloreto de sódio, proveniente também do meu ácido nítrico, HNO3, aquoso, não é? Então, todos esses dois são fortes, isso significa que em água eles estão completamente dissociados e vão formar a água líquida, né? Reação de neutralização também, e o meu nitrato de sódio aquoso. Quando o meu solvente ele é evaporado, é removido, então eu tenho os meus cristais de nitrato de sódio formados na ausência do meu solvente. Como o meu hidróxido de sódio é uma base forte, significa que todo o meu Na+ e o meu OH- estão dissociados em solução. Da mesma forma que o ácido nítrico, por ser um ácido forte, significa que todo o H+ e o nitrato eles estão dissociados em solução. Isso significa que os meus íons NO3- e os meus íons Na+, eles não têm tendência a reagir com a água. Então, o H+ e o OH- proveniente da dissociação deles vai formar a água, certo? Mas eles são o que a gente chama de íons espectadores. Eles não interagem, eles não vão reagir com a água, né? Eles vão ficar lá na forma de íons até que o solvente ele seja removido. Então, como o íon sódio aquoso e o íon nitrato, eles têm a tendência natural de permanecerem dissolvidos em solução, eles não vão influenciar no pH da minha solução, ok? Então, esses íons certo, pessoal? Então, esses íons provenientes de uma base e de um ácido forte não reagem com a água, ou seja, não influenciam o pH do meio, que permanece igual. Então, como é uma reação de neutralização que forma a minha água, essa reação de neutralização, o pH se torna igual a 7, que é o pH da constante de equilíbrio da água. Já quando temos uma hidrólise proveniente de um ácido forte e de uma base fraca, o pH vai ter um caráter ácido, ou seja, o meu pH vai ser menor do que 7. Então vamos considerar a seguinte reação: o cloreto de amônio, NH4Cl sólido, em solução aquosa, ele vai se dissociar formando os íons Na+, NH4+, aquoso, e os íons Cl- também aquoso. Esse sal, o cloreto de amônio, ele provém do hidróxido de amônio, NH4OH, que é uma base fraca, e provém do ácido nítrico, que nós já utilizamos ele no exemplo anterior, que é um ácido forte. Isso significa que os íons provenientes do ácido forte eles vão permanecer dissociados. E o íon proveniente da base fraca ele vai interagir com a água da seguinte maneira. Temos aqui o NH4+ aquoso, certo? Proveniente do cloreto de amônio, interagindo com a minha água líquida no equilíbrio, formando o meu NH3, o meu íon
a minha amônia, no caso, e o íon hidrônio H3O+, também aquoso. Vamos lembrar da nossa definição de ácido base Bronsted. O ácido de Bronsted, ele doa o próton, ou seja, doa o H+, e a base de Bronsted, ela recebe o H+. Então, o meu íon amônio, ele vai ter o comportamento de um ácido. Ele vai doar o íon H+. Então, o amônio vai ser o meu ácido e a amônia vai ser o par, a base conjugada. De forma semelhante, a água ela vai estar recebendo o próton, então ela vai se comportar como a minha base, e o meu íon hidrônio vai se comportar como o par ácido conjugado. Isso faz sentido. Também podemos escrever que o íon amônio, presente da dissociação do cloreto de amônio em solução, ele reage com a água e forma no equilíbrio o hidróxido de amônio mais o íon H+, aquoso. Então, como o hidróxido de amônio é uma base fraca, então ele vai tender a permanecer como está e vai liberar os íons H+ em solução, o que vai fazer o pH da solução diminuir, ou seja, vou ter uma concentração maior de íons H+. Bem, pessoal, no caso da amônia, nós temos um contraponto, que às vezes é pouco esclarecido nos livros texto. O equilíbrio da amônia é dado pela seguinte equação, que nós já conhecemos. A amônia aquosa, ela reage com a água líquida, que é o meu solvente, e no equilíbrio ela forma os íons amônio, NH4+, aquoso, e o íon hidroxila, OH-, aquoso. Como sabemos, a amônia ela é uma base, pois segundo Bronsted, ela recebe o próton. Então, a amônia é a nossa base e o amônio é o par ácido conjugado. Nós temos para isso a constante básica igual a 1,75 vezes 10 a menos 5, a temperatura constante, ambiente de 25 graus Celsius. Se a amônia possui essa constante de equilíbrio, que é bem menor do que 1, significa que a tendência é que a amônia permaneça como está, ou seja, sem reagir com a água e formar o íon amônio. Ou seja, a espécie predominante é a própria amônia. Apesar disso, convencionou-se chamar a solução de amônia de hidróxido de amônio, como se fossem sinônimos. Isso ocorre porque os químicos acreditaram por muito tempo que a espécie predominante era o hidróxido de amônio, sendo o equilíbrio dado da seguinte forma: o íon amônio mais a água líquida formando o NH4OH mais o íon H+, como mostramos no slide anterior. Por isso, alguns livros didáticos
sobretudo os livros de ensino médio, trazem essa expressão do equilíbrio. Essa equação, muito embora não represente o que sabemos que acontece hoje em dia, não compromete o raciocínio e evita maiores comentários, pois trabalhamos apenas com o íon amônio e não com a amônia. De modo que o correto seria dizer que o cloreto de amônio ele deriva da base fraca, que seria a amônia, com a constante de equilíbrio igual a 1,75 vezes 10 a menos 5, e deriva do ácido clorídrico, que é um ácido forte, que nós não precisamos saber ou consultar uma tabela de constantes de equilíbrio. A sua constante de equilíbrio, para fins práticos, já que, por ser um ácido forte, ele se encontra completamente dissociado, mas sabemos que a constante de equilíbrio dele é em torno de 1 vezes 10 a sétima, muito maior do que 1. Por isso ele encontra-se completamente dissociado. Ok, pessoal? Então, por isso que o íon proveniente do meu sal, ele forma a amônia aquosa, que é a espécie predominante, e não o hidróxido de amônio. De fato, para qualquer uma das duas equações químicas, a nossa conclusão é a mesma. A presença do íon amônia aumenta a concentração de íons H+, consecutivamente diminuindo o valor de pH, da mesma forma que, se fosse dessa forma, também apareceria mais H+, provenientes da água. Ok, pessoal? Então agora nós temos o nosso terceiro caso de hidrólise salina, quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte. Quando isso acontece, o caráter da minha solução será básico. Assim, o meu pH será maior do que 7. Vamos considerar o seguinte exemplo. O sal cianeto de potássio, KCN, sólido, dissolvido em água, formando os íons potássio mais aquoso e os íons cianeto também aquoso. Esse sal ele pode ser formado a partir do hidróxido de potássio, que é uma base forte, e do ácido cianídrico, HCN, que é um ácido fraco, cuja constante ácida é de 6,2 vezes 10 a menos 10. Isso significa que o ácido cianídrico ele não vai apresentar uma dissociação muito alta. Neste caso, será uma ionização muito pequena. Ou seja, ele tem a tendência de permanecer em sua forma protonada. De modo que o cianeto proveniente do meu sal, em solução, ele irá reagir com a água e no equilíbrio ele irá formar o ácido cianídrico mais a hidroxila proveniente da água. Então, essa hidroxila resultante vai fazer com que o caráter básico da minha solução ela aumente, porque o HCN, por ser um ácido muito fraco, ele vai tender a permanecer como está, protonado, ou seja, ligado com o hidrogênio.
Ok, pessoal, vamos fazer esse exemplo agora. Prediga o pH, o potencial hidrogeniônico, de uma solução de 0,150 mol/litro a menos 1 de acetato de sódio, um sal, e apresente a sua porcentagem de hidrólise. Assim, o primeiro procedimento é realizar a equação de dissociação do meu sal. Então, eu tenho aqui o meu sal acetato de sódio sólido, que no meu solvente água, ele vai se dissociar, formando o íon acetato e o íon sódio mais. Esse íon acetato, ele é proveniente de um ácido fraco, que nós já conhecemos, que é o ácido acético. H3CC≡OH. Então, o ácido acético, ele é um ácido fraco. Nós conhecemos a sua constante de equilíbrio. Ela vai ser igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. E o sódio, ele provém de uma base forte, que é o que a gente também já conhece, que é o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, isso significa o quê? Que o hidróxido de sódio, ele está completamente dissociado. E o meu ácido fraco, que é o meu ácido acético, ele está parcialmente dissociado. Então, vamos escrever a equação de dissociação do meu ácido acético aqui no equilíbrio. Então, meu ácido acético, no equilíbrio, ele vai formar o íon acetato e o íon H+, sendo que a minha constante de equilíbrio, ela é muito menor do que 1. Ela é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Isso significa que a tendência da minha reação é permanecer o meu ácido protonado, certo? Então, se eu tenho a dissolução do meu sal, esse meu íon acetato, ele vai reagir com a água para formar o meu ácido. Então, eu tenho a seguinte reação do meu íon acetato proveniente do meu sal. Então, eu tenho que o meu íon acetato proveniente do meu sal, ele vai reagir com um solvente, água, formando no equilíbrio o meu ácido acético e a minha hidroxila, OH-. Então, essa hidroxila, conforme o exemplo anterior do cianeto de potássio, ela vai aumentar a concentração do meu íon OH- na água. Então, se ela aumenta a concentração do meu íon OH- na água, significa que o meu valor de pH vai aumentar. Eu terei uma solução básica. Então, como é que eu calculo o pH dessa minha solução, dada essa concentração? Então, vamos escrever a nossa constante de equilíbrio dessa reação como sendo a razão entre os produtos sobre o reagente. Então, meus produtos são o ácido acético vezes a hidroxila dividido pelo meu íon acetato, que é o meu reagente, nesse caso. Essa minha equação da constante de equilíbrio, ela vai ser a equação da constante de equilíbrio da minha base, tá certo? Então, eu vou chamá-la de KB. Alguns livros de ensino médio vão chamar essa minha constante de equilíbrio dessa minha base, que na realidade é a base conjugada do meu ácido,
como sendo KH, que é a constante de equilíbrio da hidrólise. Então, para resolvermos esse exemplo, precisamos fazer um adendo. Vamos considerar a mesma reação que estamos trabalhando, do ácido acético, se dissociando em água, formando o íon acetato e o íon H+. Essa nossa equação química no equilíbrio vai gerar a seguinte expressão da constante de equilíbrio. K vai ser a razão dos meus produtos, que é a concentração do meu íon acetato, vezes a concentração do meu íon H+, dividido pela concentração do meu ácido. Então, essa é a minha constante de equilíbrio do meu ácido, que eu vou chamar de Ka. A minha base conjugada do meu ácido, ela vai reagir com a água para restabelecer o meu ácido. Então, eu tenho a seguinte equação. No equilíbrio, eu vou ter a formação do meu ácido e a formação do meu íon hidroxila, proveniente da água. Essa minha equação química proveniente do meu íon acetato, que é a base conjugada do meu ácido, vai me dar a seguinte expressão da constante de equilíbrio. K vai ser a razão dos produtos, que vai ser a concentração do meu sal, vezes a concentração do meu íon hidroxila, dividido pela concentração do meu íon acetato. Então, essa equação do equilíbrio proveniente da minha base conjugada, que libera íons OH-, eu chamo de constante básica, Kb. O produto de Ka vezes Kb equivale à minha constante de equilíbrio da água, o Kw. Podemos chegar a essa importante conclusão multiplicando as minhas duas expressões. Então, Ka, a minha constante ácida, vai ser igual à razão da concentração do meu íon acetato vezes a concentração do meu íon H+, dividido pela concentração do meu ácido H3COH. E a concentração de Kb, como vimos também no slide anterior, vai ser a razão entre o meu ácido vezes o meu íon hidroxila dividido pelo meu íon acetato. Multiplicando Ka por Kb, temos que a concentração do meu ácido vai ser cancelada com a concentração do meu ácido em Kb. A concentração do meu íon acetato vai ser cancelada com a concentração do meu íon acetato também em Kb, do modo que eu tenho apenas a minha concentração de H+, multiplicando a minha concentração de íons OH-. Nós sabemos que Kw, que é o produto iônico da água, é o produto entre os íons H+ e os íons OH-, no equilíbrio de autoprotólise da água. E isso é verdade para qualquer sistema de ácido e base conjugada
que nós tivermos. Isso é muito importante, porque significa que, se eu conhecer a minha constante ácida, eu posso conhecer também a minha constante básica, já que o produto delas é o meu produto iônico da água. Então, se eu quero descobrir quem é Ka, eu faço a razão de Kw sobre Kb, e se eu quiser descobrir a minha constante básica, eu tenho a razão de Kw sobre Ka. Ok, pessoal? Então, Kb é o que nós chamamos no ensino médio de constante de hidrólise, que é o KH. Assim, podemos dizer que Ka vezes Kb é igual a Kw, e podemos encontrar a minha constante básica, sabendo que a minha constante ácida é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. Para isso, fazemos que Kb é igual à razão de Kw sobre Ka. Então, teremos Kw sobre Ka. Kw nós conhecemos que é a constante da água, de autoprotólise da água, que é 1 vezes 10 a menos 14. E a constante ácida nós sabemos que é 1,75 vezes 10 a menos 5, igual a 5,71 vezes 10 a menos 10. Adimensional, pois é uma constante de equilíbrio. Então, podemos fazer a substituição dos meus valores. Como a concentração do meu sal ela será igual à concentração dos meus íons provenientes do sal, porque consideramos o sal completamente solúvel, então 0,150 mol do acetato de sódio corresponde a 0,150 mols litro a menos 1 do meu íon acetato, bem como do meu íon sódio. Então, sabemos a concentração do nosso íon acetato, que são os 0,150 mol litro a menos 1, mas não sabemos a quantidade de ácido acético e íons hidroxilas que foram gerados a partir da sua hidrólise com a água. Então, podemos chamar a quantidade de ácido acético de X e a quantidade de hidroxila também de X. De modo que vamos ter o seguinte: Kb é 5,71 vezes 10 a menos 10, igual o produto aqui do meu ácido acético e a minha hidroxila proveniente do meu íon acetato, que será X vezes X. Então, eu vou chamar de X ao quadrado, dividido pela concentração do meu ácido, do meu íon acetato, que é proveniente do meu sal. Então, é a mesma concentração. Então, vai ser dividido por 0,150. Isso implica dizer que X, que é igual à concentração do meu ácido acético formado, será a raiz desse produto, de 5,71 vezes 10 a menos 10, vezes 0,150, que será igual a 9,25 vezes 10 a menos 6 mol litro a menos 1, já que se trata da concentração. Então, pessoal, sabendo que a concentração do meu ácido acético proveniente da hidrólise da minha base conjugada, do meu íon acetato, é igual à concentração dos íons hidroxila, que calculamos e foi igual a 9,25 vezes 10 a menos 6 mol litro a menos 1, podemos calcular o POH, não é isso? POH é igual a menos log da concentração da hidroxila,
que nós temos ela aqui. Então, meu pOH será igual a 5,03. Conhecendo o meu pOH, como vimos na aula anterior, podemos achar o pH, já que pH mais pOH é igual a 14. Isso implica dizer que o meu pH vai ser igual a 14 menos o meu pOH, que é 5,03. Então, o meu pH será igual a 8,97. Então, calculamos o pH da minha solução salina de acetato de sódio. Então, pausem e refaçam esse exemplo quantas vezes for necessário para que vocês consigam compreender as considerações que fizemos para calcular esse pH. Agora, ele quer que nós apresentemos a porcentagem de hidrólise, ou seja, o quanto de ácido acético que reagiu com a água. Então, a concentração do meu íon acetato proveniente do meu sal, como vimos, ela vai ser igual à concentração do sal, que vai ser 0,150 mol/litro a menos 1. Chamaremos isso de concentração de acetato inicial, ok? E a concentração dos íons acetato que reagiram com a água e formaram o ácido acético vai ser 9,25 vezes 10 a menos 6 mol/litro a menos 1, como fizemos o cálculo. Então, chamaremos isso de íon acetato final. Então, de modo que se 0,150 mol corresponde a 100%, quantos por cento corresponderão a 9,25 vezes 10 a menos 6 mol/litro a menos 1. Posso representar a minha concentração molar também por um M maiúsculo, desde que eu não esteja representando a minha unidade final num cálculo, por exemplo, aqui. Então, fazendo essa continha, essa regra de 3 simples, temos que x vai ser igual a 6,17 vezes 10 a menos 3%. Ou, aproximando ainda mais, teremos que a minha taxa de hidrólise será de apenas 0,006,2%, aproximadamente. Então, observe que apenas uma quantidade muito pequena do meu sal, ele vai sofrer hidrólise. Ok, pessoal? Então, para o nosso último caso, temos uma hidrólise salina para um sistema onde o ácido e a base são fracos. Nesse caso, os dois íons, tanto proveniente do ácido quanto da base, eles sofrem hidrólise, ou seja, reagem com a água. Então, vamos considerar como primeiro exemplo o cianeto de amônio, NH4CN, sólido, em água vai gerar os íons NH4+, aquoso, mais CN- também aquoso. Nesse exemplo, ambos são provenientes de ácido e base fraca. No caso, o íon amônio, ele provém da amônia, como já discutimos. Então, temos NH4, aquoso, mais água, no equilíbrio, formando
amônia aquosa mais o íon hidrônio H3O+. Nesse caso, a constante de equilíbrio para a amônia é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. E o cianeto, o íon cianeto, ele é proveniente do ácido cianídrico, como também vimos, e ele vai sofrer hidrólise reagindo com a água para formar o ácido cianídrico. Então, para essa reação, temos que a constante ácida será igual a 6,2 vezes 10 a menos 10. Então, nestes casos, nós vamos avaliar quem tem a maior constante de equilíbrio. Nesse caso, Kb é maior do que Ka, pois 1,75 vezes 10 a menos 5 é maior do que 6,2 vezes 10 a menos 10. Assim, quando eu tenho um cátion de base fraca e um ânion de ácido fraco, de modo que a minha constante básica ela é maior do que a minha constante ácida, isso significa que a minha resultante de íons hidroxila será maior do que os íons H+, no equilíbrio. Podemos provar matematicamente essa circunstância, sendo que esse tipo de cálculo vai além da proposta do nosso curso. Então vamos abordar apenas uma previsão qualitativa. Ou seja, sempre que a constante básica for maior do que a constante ácida, a solução será básica, ou seja, o seu pH será ligeiramente maior do que 7. Se tivermos, por exemplo, o sal acetato de amônio, CH3COO, dissolvido em água, já vimos que os íons resultantes são o íon acetato e o íon amônio, ambos provenientes de ácido e base fraca. O íon acetato provém do ácido acético, como já trabalhamos com ele. O ácido acético se dissocia no equilíbrio, gerando os íons acetato e H+. A sua constante ácida é igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. De igual modo, a amônia apresenta constante básica igual a aproximadamente 1,75 vezes 10 a menos 5. De modo que, nesse caso, a constante ácida do meu ácido fraco, no caso, o meu ácido acético e a minha amônia, eles são aproximadamente iguais. Isso significa que o pH resultante vai ser aproximadamente igual a 7. Ou seja, a minha solução resultante de um ácido e uma base que tem as suas constantes de equilíbrio aproximadamente iguais será aproximadamente 7. Por fim, se tivermos, por exemplo, o sal nitrito de amônio dissolvido no solvente água, teremos a formação dos íons NH4+ aquoso e os íons nitrito
também aquoso. O íon amônio já vimos várias vezes que ele provém da amônia e a sua constante básica será igual a 1,75 vezes 10 a menos 5. E o nitrito vem do ácido nitroso, HNO2. No equilíbrio, ele forma os íons H+, aquoso, e nitrito, também aquoso. A sua constante ácida vai ser igual a 7,1 vezes 10 a menos 4. De modo que a minha constante ácida será maior do que a constante básica. Ou seja, o meu valor da constante do ácido nitroso ele vai ser 7,1 vezes 10 a menos 4, que é maior do que 1,75 vezes 10 a menos 5. Isso significa que eu terei um excesso de íons H+ no equilíbrio. Logo, o meu pH resultante será menor do que 7. Ou seja, terei uma solução resultante levemente ácida. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só. Até a próxima.